Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu quero usar um termo que você usou numa coletiva passada para fazer a pergunta, porque em maio do ano passado, você disse que o Matheus Gonçalves, que então era um ativo do clube, era um jogador muito anárquico, que tinha que evoluir, que melhorar, que na época era um jogador muito anárquico. Sabendo dos resultados do Flamengo nesse começo de ano, a derrota na Supercopa, ou a derrota agora na Recopa, o seu time, na sua opinião, é um time anárquico nesse momento? Obrigado. O meu time, da minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso. Luiz, na última entrevista, eu fiz uma pergunta a ele sobre você e sobre o Lino, e ele entende que você está à frente do Lino, né? Está melhor que o Lino nesse momento, só que nesse jogo ele não coloca você, começa com o Lino. O que ele conversou com você sobre essa questão? E também eu queria saber se você ainda tem a intenção, se você puder falar, a intenção de renovar com o Flamengo que tem falado aí, que tem buscado conversar com você. Cara, o professor procura, né, deixar todo mundo apto, treina as duas equipes da mesma forma, né, não costuma passar durante a semana quem vai jogar, é só na pré-eleição, mas trabalha da mesma forma todo mundo, não se passou nada, só a gente ficou sabendo aqui no vestiário, mas creio que quem entra sempre procura dar o seu melhor, procura representar, né, a camisa do Flamengo, porque a gente sabe o manto que a gente está vestindo, o peso, a representatividade que a gente tem dentro de campo. E eu creio que quando o professor escolheu o Lino, está bem representado, a gente sempre vai dar nosso melhor. E hoje ele optou pelo Lino, e a gente tem que respeitar, obviamente, sempre a decisão do treinador, da mesma forma se fosse eu. A gente respeita sempre o nosso companheiro e trabalhar, a gente tem que trabalhar, porque, como eu falei, a gente pode sair, só a gente pode mudar essa situação, seja eu, seja o Lino, seja qualquer outro jogador da posição, a gente vai dar sempre o nosso melhor em prol do Flamengo. Em relação a essa outra pergunta, né? Não houve nenhuma conversa de renovação até o momento, no momento eu fui procurado, mas eu creio que eu posso afirmar aqui que seja a minha última temporada com o Flamengo. Sua última temporada, é isso? Tá, ok. Obrigado e... Já foi enterrado faz tempo. A gente não vai jogar com os títulos do ano passado, é tudo novo, adversários novos, jogadores novos de outros clubes e é isso, a gente tem que fazer tudo novo, tudo diferente, tudo novo e tudo melhor ainda, porque senão os adversários vão marcar, eles estão estudando a gente e vai ser difícil de conseguir vitórias. No primeiro gol do Lanús, você recebeu a bola do Rossi ali na esquerda, tinha um espaço para aprofundar a jogada ali com o Samuel Lino, mas aí você prefere voltar o lance pro Rossi. Qual foi a sua leitura desse lance? Cara, de fora é muito fácil, né? Então a gente vê todos os espaços. Na hora do lance ele é muito rápido. Eu achei que ele ia tocar antes que eu estava livre, quando ele tocou depois eu achei que a marcação estava perto e tentei devolver para ele. Depois eu não sei o que aconteceu, se escorregou. Foi um erro principalmente meu, que eu acabei devolvendo. Mas como eu falei, não tem o que falar. Errou. Tentar seguir em frente, é claro que é muito difícil, né? Principalmente no erro no final, machuca muito, principalmente pro atleta, que antes do jogo já estava na mente, tentar dar meu máximo para a gente conseguir ser campeão. Quando você tem um erro, é muito difícil falar. Então, é como eu falei, na minha vida nunca foi fácil, levantar a cabeça e tentar seguir em frente. E após o lance, né, do gol do Lanús, você no recomeço do jogo foi vaiado pela torcida. Como você lidou com essas vaias da torcida? Cara, a torcida vaiou porque achava que estava no direito delas. Principalmente no final é muito difícil, né, você errar. Então a gente tem que ter cuidado no que vai falar, porque às vezes pode ser prejudicado no que você fala. Durante o jogo é difícil você tá vaiando, claro, a torcida tem todo o direito quando tem um erro, mas eu acho que vaiar durante o jogo às vezes acaba prejudicando o atleta que erra, né?
Então eu tentei esquecer o máximo ali, principalmente pelo meu erro. Tentei seguir em frente e tentei não ouvir, né? Porque isso podia prejudicar no meu desempenho, porque eu estava no começo da partida, então eu sabia que o time precisava de mim. Tentei dar meu máximo, não só na parte defensiva, mas ofensiva também, tentei ajudar o máximo. Infelizmente a gente não conseguiu o título, então é difícil falar nesse momento. Seguir em frente, claro que muito doloroso, né? Você perde uma final, principalmente desse jeito, mas como eu falei, falar menos e trabalhar muito mais agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Felipe, aqui na sua direita, Thiago Lima do GE. Felipe, eu queria pedir primeiro uma visão sua de como você enxergou essa derrota, essa perda do segundo título na temporada, e uma explicação, até porque pelo segundo jogo contra o Lanús você entrou sem um centroavante de ofício e o time desde o primeiro tempo insistiu na bola aérea, mas sem ter alguém na área para cabecear. Se explicasse também a sua intenção de entrar com esse time novamente com um ataque mais móvel. Obrigado. Bom, estudamos o Lanús no máximo que possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão junto com as características que a equipe precisava, os jogadores que estão em melhor forma, momento de forma. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús. Para isso precisava equilibrar muito o ataque segundo as funções que eles executam, e foi por isso. Sobre cruzar na área, a decisão é do jogador. O adversário ele deixa certos espaços, muitas vezes, que os jogadores eles vão aproveitando e vão ocupando. E o adversário, o Lanús, foi campeão da Sul-Americana, defendendo bem a sua área também, mas obviamente que tínhamos um plano em tentar desmontar essa defesa deles, em tentar desmontar essa linha que muitas vezes se transforma em uma linha de 6-3-1, e fizemos um jogo dentro da área do adversário, mas infelizmente tomamos um gol, conseguimos virar o jogo com muito volume, mas realmente quando o time está todo fechado dentro da sua área, não é fácil criar chances. Mesmo assim, o time manteve o volume e controlou bem até as pernas, né, não aguentarem mais. Felipe, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você acabou de mencionar que o jogador não chutar a bola, às vezes não cruzar, às vezes é a opção do atleta, ou chutar, qualquer tomada de decisão. Na semana passada, numa entrevista também, você mencionou que uma boa parte da parcela da falta de rendimento era responsabilidade sua. Nos 2 jogos com o Lanús, um recorte aí de 3 horas e meia, o Flamengo fez 2 gols e 2 gols de pênalti. E foi um pouco disso, faltou chutar, mas uma parcela sua também. Queria que você fizesse, na medida do possível, uma questão de responsabilidade. Até que ponto você preparou o time para essa situação e até que ponto os jogadores também têm a parcela deles por 3 horas e meia de futebol e 2 gols de pênalti. Tem um barulho do microfone. Não sei se está muito... Se puder Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo para que nossos jogadores determinantes pudessem estar o máximo possível perto do gol adversário. Os gols, como você falou, chegaram de pênaltis. Poderiam ter chegado de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra. Infelizmente a bola não entrou nessas chances, entrou de outras. Mas você cria volume para poder chegar na área, para os teus jogadores que têm mais qualidade poder resolver. Então é basicamente isso. Não é questão de achar responsável, é saber que estamos todos juntos nessa derrota. Isso aqui? Pode falar. Oi. Felipe, começo de ano muito difícil, né? Depois de um dezembro que terminou da forma que terminou, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, fez aquele grande jogo contra o PSG, perdeu a Supercopa, tem um número de derrotas impactantes nesse início de temporada, acaba de perder a Recopa. Eu queria saber qual é a tua avaliação do teu trabalho nesse início de ano. Você acha que o teu trabalho, nesse momento, ele está estagnado? Eu não avalio o meu trabalho. Esse não é meu trabalho. Meu trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. Trabalho de avaliar de vocês. Felipe, tá funcionando? Tá funcionando. Sim, eu escuto. Felipe, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica.
Queria que você fizesse uma avaliação. Eu sei que você quer falar sobre o jogo de hoje, mas aconteceu também hoje do Flamengo sofrer mais um gol de cabeça. Aconteceu lá na Argentina, tem acontecido alguns no Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse uma avaliação, porque tem acontecido, tem sido recorrente em 2026. Obrigado. Tomamos mais um gol, correção do erro durante a semana, avaliação por que aconteceu o erro, como nós defendemos, o que aconteceu nesse erro específico, treinamento, correção para não voltar a repetir. Conseguiu? Tem que virar aquela caixa de som lá para trás, né? Pode ir. Oi, Felipe. Boa noite. Igor Siqueira do UOL. Queria entender a tua leitura em relação ao lance capital, né, do primeiro gol. O quanto isso impactou na estratégia do Flamengo como um todo. Vocês já conseguiram identificar ali qual o equívoco, de quem foi o equívoco propriamente, né? Claro que pra gente pode parecer muito óbvio, mas às vezes em campo quem viveu tem uma leitura diferente. E você viveu como último atleta profissional também em 2023, foi o último ano de uma seca recente no Flamengo. Você já está preocupado que esse ano talvez você precise lidar, contornar com essa questão de ainda faltar títulos, né? Não sei se de repente Carioca vira Champions League, só todo o campeonato, enfim. Como é que você está vendo isso tudo? Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais errar o menos possível, né? Mas aconteceu o erro, bom que a equipe se recompôs, conseguiu manter a ordem, manter a calma e criar o jogo inteiro um volume muito grande dentro da área de adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, né? Infelizmente aconteceu, mas a equipe conseguiu a todo momento lutar e tentar reverter essa situação. E eu tenho que pensar simplesmente agora em evoluir a equipe, em tentar melhorar, recuperar ânimo, recuperar a confiança dos jogadores e corrigir erros. Não pensar agora em outubro ou dezembro, novembro ou dezembro. Temos que pensar no próximo jogo em melhorar o que está ao nosso controle, o nosso alcance é melhorar a nossa performance de todos. Felipe, boa noite, aqui sou direito, Davi Ferreira, do Jornal Globo. Queria ouvir teu diagnóstico do quais são os principais elementos que estão mais errados do Flamengo nesse momento, né? Imagino que já teve o discurso do calendário, né, que foi toda apertada, a preparação foi um pouco apertada, mas também a questão física, talvez tática, a questão individual. O que está a questão talvez de motivação do elenco, né, que o pessoal fala. Qual o seu caminho agora? O que você pensa para fazer esse time voltar aos trilhos do que mostrava há 2 meses atrás, né? Obrigado. Não, mas eu sinceramente acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário, o adversário praticamente não passou o meio campo, e foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior, claro. Como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação, eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam, e no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança, não estamos no nosso melhor momento nesse quesito, e mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde, e nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa, foram justos vencedores, e o futebol consiste nisso. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. No ano passado, a gente viu em alguns momentos o Flamengo ter 2 resultados não tão bons e o time geralmente dava resposta nos momentos que ele era mais pressionado, né? Na hora que o mental estava mais exposto, o time dava a resposta. Eu lembro daquele jogo contra o Botafogo, 3-0, no momento de pré-crise, o jogo contra o Palmeiras também fora. Como sair disso agora? Agora parece que o mental
está cobrando e é a principal característica que está sendo cobrada no momento. Como fazer para virar a chave do mental do time e trazer confiança a quem está aparentemente sem nenhuma? Bom, segundo a minha visão, já como treinador e já também como jogador, o jogador ele precisa ter muito claro o que está acontecendo com ele dentro do campo, aonde estão os erros, quais são os problemas e detectar os problemas, isso é meu trabalho, eu passo para eles. Depois corrigir, melhorar e voltar a vencer. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitória, jogando bem e tudo mais. Porque você, sim, lembra que o nosso time teve um mental muito forte, mas também perdemos jogos ano passado. Também perdemos jogos em momentos decisivos, ou empatamos com o São Paulo fora, perdemos o Fluminense em casa, numa fase decisiva, e falaram que o nosso time tinha um mental fraco. E nesse momento, perder 2 finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir, sabe? Tudo passa no futebol, a fase boa, a fase ruim também vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo. Felipe, Mauro César, TV Cultura, UOL e Jovem Pan. Depois do jogo contra o Internacional, eu perguntei a você aqui mesmo, foi uma má atuação, o Flamengo não jogou bem, quando o time chegaria num bom nível, né? Você disse que seria contra o Lanús. O jogo aconteceria 15 dias depois, o primeiro jogo. E parece que isso não aconteceu. Eu quero repetir a pergunta. Quando o Flamengo vai conseguir praticar um futebol num nível mais competitivo, mais próximo do que foi ano passado? Bom, eu acreditava que seria na Recopa. Acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, e essa mais uma, e realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim, mas hoje eu senti uma resposta da equipe, senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então a vitória não veio, realmente não veio. Lanús justo vencedor, mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje. E não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível que ficou para trás. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu quero usar um termo que você usou numa coletiva passada para fazer a pergunta, porque em maio do ano passado, você disse que o Matheus Gonçalves, que então era um ativo do clube, era um jogador muito anárquico, que tinha que evoluir, que melhorar, que na época era um jogador muito anárquico. Sabendo dos resultados do Flamengo nesse começo de ano, a derrota na Supercopa, ou a derrota agora na Recopa, o seu time, na sua opinião, é um time anárquico nesse momento? Obrigado. O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso. Obrigado, Felipe. Ok.